As temperaturas caíram bastante e nevou nas regiões de Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No município gaúcho de São José dos Ausentes, o branco tomou conta da paisagem. O fenômeno não acontecia nessas proporções há pelo menos 15 anos. O branco tomou conta de São José dos Ausentes. A neve caiu sem parar por mais de 8 horas e mudou a paisagem da cidade. Em alguns pontos, a camada de gelo chega a ter 30 centímetros. Os flocos se acumularam nas árvores, nos campos e dificultaram a alimentação dos animais. Uma situação que José não tem como solucionar. Vai ter que esperar o gelo derreter para alimentar o gado leiteiro. Não tem como o gado pastar. E daí tu vai só estragar, o gado vai bater no pasto da lavoura, nada ele pode pastar, né? Porque aí, ó, como é que ele vai se alimentar desse jeito aí que tá a lavoura branca de neve, né? Assim, enquanto a neve não derreter, essas belas paisagens serão cenário para brincadeiras. E o excesso de chuva em agosto já causa preocupação para os agricultores gaúchos também. O índice está bem acima da média para o mês de agosto. Em Bom Jesus, o acumulado atingiu os 315 milímetros, mais que o dobro do esperado. E na região de Passo Fundo, os produtores de trigo estão bem apreensivos. Em Passo Fundo, o sol apareceu depois de 6 dias de muita chuva. Foi tanta água que o solo nesta propriedade ficou encharcado. Não me recordo de agosto chover tanto assim em poucos dias, né? O mês de agosto é o mais chuvoso dos últimos 30 anos. Na região norte do Rio Grande do Sul, o volume já ultrapassa os 350 milímetros. Com tanta umidade, a atenção dos agricultores se volta ao aparecimento de doenças fúngicas, que podem surgir no trigo nesta fase. O agricultor tem que manter a planta ela sadia, porque a fase que ela se encontra já está ingressando na fase reprodutiva e ela tem uma alta sensibilidade à variação climática. Então, monitoramento, atenção à lavoura, atenção às doenças, principalmente, é o que o agricultor tem que se preocupar no momento. A área com trigo no Rio Grande do Sul este ano cresceu 7,5%. O estado deve produzir nesta safra mais de 2 milhões de toneladas do grão. Agora, os agricultores torcem para que os últimos dias de agosto continuem secos. Bem, para ver então como está amanhecendo o dia no Rio Grande do Sul, nós vamos à Cruz Alta para conversar com a repórter Larissa Fraga. Bom dia, Larissa. Muito frio aí, hein? Bom dia, Isabela. Aqui está muito frio, em torno de 5 graus. Nesta madrugada não geou, mas nessa época fria há uma grande incidência de geada aqui na região. E a preocupação é com os produtores de trigo. E a gente está aqui com a agrônoma da Universidade de Cruz Alta, Jana Koefender. Então, essa geada pode atingir qual área, né? Qual fase do desenvolvimento das plantas? Bom dia. Bom dia. Nesse momento, no Rio Grande do Sul, a maior parte das lavouras ela está na fase vegetativa, em torno de 80%, sendo que em torno de 20% encontra-se na fase de espigamento e floração. E é nessa fase onde é que ocorrem os maiores problemas, principalmente relacionados com a questão da esterilidade e a questão da redução da produção de grãos, o que vai afetar, consequentemente, a produção, né, nas lavouras de trigo. E uma geada depois de chuvas tão fortes é prejudicial? Como nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos dias, chuvas intensas, ocorreu uma bastante concentração de água no solo. Essa disponibilidade de água, ela vai possibilitar com que a planta fique bastante hidratada. E essa questão da hidratação, ela acaba potencializando o dano provocado pela geada. E quais são as regiões do estado que vão ser mais afetadas? Na realidade, não podemos afirmar em relação às regiões, mas sim em relação àquelas lavouras de trigo que foram semeadas no cedo. Essas estão mais propensas agora, nesse momento, nos próximos dias, em função das geadas que estão previstas, de sofrerem, principalmente porque vão coincidir com a época de floração e espigamento. Aquelas que estão na fase vegetativa, se a previsão de geada, se ela possivelmente ali a partir do dia 4 de setembro em diante, essas que hoje estão na fase de vegetativa poderão estar entrando nessas fases e, consequentemente, esse problema relacionado com a redução por perdas de geada pode ser maior. Tá bom, muito obrigada. E a previsão é de tempo seco e ensolarado para os próximos dias aqui no estado. Isabela. É isso mesmo, Larissa. Obrigada pelas informações. Bom dia para vocês.